Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do segundo ano do ensino médio, e na semana 1 o tema é o desenvolvimento histórico da produção agropecuária. Com esse conteúdo você vai entender sobre os diferentes tipos de produção agropecuária no mundo e no Brasil, e as especificidades existentes no desenvolvimento histórico do processo de produção desses espaços rurais. Bons estudos! A agricultura na história da humanidade. Sabemos que ao longo da história humana existiram diferentes modos de produção agrícola, e isso é de acordo com os tipos de instrumentos, as técnicas de trabalho, os aspectos culturais e a localização de cada sociedade. No período neolítico, há cerca de 6 milhões de anos atrás, algumas mudanças climáticas deram origem às geleiras, florestas tropicais e ao maior número de rios perenes, ou seja, rios que correm a água durante o ano inteiro. Isso permitiu aos seres humanos conhecer e tirar o máximo de proveito da natureza. Então, o desenvolvimento da agricultura no período neolítico favoreceu o sedentarismo, pois o homem deixou de ser nômade, de viver viajando em busca de alimento, água, e passou a praticar a agricultura e a se fixar residência. Na América, os maias, astecas, incas e os povos pré-colombianos, que já habitavam aqui o continente antes da chegada dos colonizadores, desenvolveram diferentes técnicas de canalização das águas, o que possibilitou também eles deixarem de ser nômades e praticarem uma agricultura. Dessa forma, diversos outros povos também tiveram seu desenvolvimento, desenvolvendo técnicas de criação de animais, de plantio, de irrigação, favorecendo assim um maior desenvolvimento dessas sociedades. Essas imagens representam aí o período neolítico, Os homens aí praticando a agricultura, criação de animais, que é a pecuária, e vivendo aí em comunidade, em sociedade, deixando de ser nômades e passando a fixar a residência. Agropecuária extensiva e intensiva. A agricultura e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos, ou seja, dois modelos diferentes, denominados de intensivos e extensivos. Tais modelos podem variar conforme o nível de tecnologia empregado. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas da atualidade e, ao lado do extrativismo mineral e vegetal, compõe quase que a totalidade das práticas sociais no meio rural. Os seus métodos e sistemas, no entanto, eles apresentam-se em formas diferentes, conforme o nível de desenvolvimento tecnológico dos lugares e as condições das pessoas em realizar essas atividades. A agropecuária extensiva é aquela praticada a partir de técnicas mais tradicionais e com baixo teor tecnológico. Na agricultura, ela se caracteriza principalmente pela produção com baixo investimento e o emprego de mão de obra, principalmente familiar, em pequenas propriedades de terra. A agropecuária intensiva ocorre da maneira oposta, ou seja, emprega-se avançados recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção. Tanto na agricultura quanto na pecuária, a necessidade de ocupação de terras é menor, embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada. Então, a agricultura e a pecuária na história econômica do Brasil são cruciais, pois a extração vegetal e a agricultura, de monocultura e de exportação, foram as atividades econômicas decisivas para o processo de ocupação do território brasileiro até o século XX. Tivemos aí diversos ciclos que comprovam isso, tais como o ciclo da cana-de-açúcar, do século XVI ao século XIX, que foi importantíssimo, uma atividade econômica importantíssima aqui no processo do território brasileiro.
Tivemos também o ciclo econômico do café de 1800 a 1930, o ciclo da borracha de 1866 a 1913, e nos anos 60, já do século XX, cerca de 50% da população brasileira vivia no meio rural. Eram mais ou menos 70 milhões de pessoas que exerciam uma grande pressão pela disponibilidade de alimentos, os quais, em alguns casos, por não serem produzidos no Brasil, eram importados, né? Hoje o Brasil tem mais de 90% da população vivendo em áreas urbanas. Então isso mudou bastante. A mecanização do campo tem favorecido o processo de urbanização, né? O êxodo rural tem se fortalecido muito no Brasil nas últimas décadas. Chegou a hora de testar seu conhecimento. Lembrando que é muito importante que você faça pesquisas e consultas para realizar suas atividades com maior êxito. A primeira atividade: qual é a importância da agropecuária para a humanidade? E quais as suas consequências espaciais, ou seja, sua interferência na ocupação e organização do espaço? 2. Leia a manchete. Agropecuária e agricultura intensivas aumentam riscos para a saúde humana. O abuso de antibióticos na agropecuária e o grande número de animais e pouca diversidade genética, devido a técnicas intensivas, aumenta o risco de os patógenos se tornarem um grande problema de saúde pública, dizem investigadores. A. Você concorda com a notícia? Cite um argumento que possa validar a sua opinião. B. Quais os motivos têm levado à intensificação do modelo de produção agropecuária intensiva no Brasil e no mundo? Responda. Para responder às atividades 3 e 4, é importante que você observe este mapa. Atividade 3. Descreva a atividade pecuária no Brasil ao longo da sua história de formação territorial. Então você vai falar sobre os diversos ciclos da agropecuária no Brasil. 4. Quais as principais atividades agrícolas realizadas na região Sudeste? 5. Quais as técnicas agrícolas utilizadas pelas civilizações pré-colombianas? Elas ainda são utilizadas até os dias atuais? Explique. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.